Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Razão Automóvel, o Autorádio, 11º episódio, meus senhores, depois de uma temporada sem nos juntarmos aqui, não é verdade? É verdade, sim, senhor. Tiveram de férias? Ainda não. Ainda não. A tua cor denuncia-te, ainda não tiveste férias. Como vocês já devem ter reparado, ou pelo menos aqueles que nos estão a ver através do YouTube, se nos estás a ver através do Spotify ou do Apple Podcasts, seja muito bem-vindo. Infelizmente hoje não vamos ter a companhia do Diogo Teixeira, que está neste momento a banhar-se nas águas quentes do Algarve. Ou pelo menos deviam de ser quentes, porque nesta altura o tempo não parece a gosto, pois não? Sim, está um pouco estranho. Está um pouco estranho. Não faz muito sentido. Bem, não temos o Diogo, mas temos connosco o João Delfim Tomé, temos também o Fernando Gomes e hoje a moderar este 11º podcast, que é dedicado aos carros mais desafiantes que já conduzimos, eu, Guilherme Costa. Pois bem, mas antes de passarmos ao tema principal, temos de dar os parabéns a toda a equipa da Razão Automóvel e a ti que estás desse lado, se nos estás a ver através do YouTube, porque já somos mais de 100 mil nesta plataforma. Devíamos ter aqui um bolo para agora ir comendo, mas agora também não podemos partilhar os bolos e por causa do distanciamento, ou podemos? Será que podemos? Abrimos só o champanhe. Abrimos só o champanhe, exatamente. Mas vai ter de ficar para o final. Pois bem, este podcast, este 11º podcast, vai ser sobre os carros mais desafiantes que já conduzimos. Vamos separar isto por categorias, fica desse lado para saberes quais são os carros que nós achamos que foram mais desafiantes nesta... Há quanto tempo é que tens carta, Fernando? Mais de 20 anos? 20 anos, que eu não tirei aos 18. Não tiraste aos 18. Eu já tenho há demasiado tempo, há 16. É melhor não falar disso. João, tu tens carta há 6 ou 7 anos. 6 ou 7 anos, mas já estás na Razão Automóvel há cerca de 3 anos, portanto já tens um repertório de carros muito interessante para falar. Mas antes de passarmos para o tema principal deste podcast, que vai ser muito animado, vai ser um tema mais light do que aquilo que é habitual, exatamente, até porque estamos em agosto e queremos férias e queremos falar mais de temas apaixonantes, mas os temas sérios também vão marcar este podcast. E não te esqueças, se tens sugestões para nos fazer, João, recorda-nos o nosso e-mail. podcast@razãoautomóvel.com. Ok, é através de lá que vocês podem fazer sugestões de temas. Nós vamos tentar responder a todas as mensagens que vocês enviarem, mas não é fácil. Afinal de contas, são mais de 100 mil subscritores no YouTube, quase 50 mil no Instagram, 130 e muitos mil no Facebook. Sim, e outro recorde que batemos recentemente, mais de 1 milhão de utilizadores únicos no nosso website. Exatamente. Mais de 2 milhões de page views, portanto, muita... Estamos a crescer. É por isso que estás tão pálido, não é? Não há férias, não há descanso. E tu também, Fernando. Mas a minha cor séria. A minha cor, pronto, é mais esta. Pronto, tu apanhas mais sol. Apanho mais sol no Alentejo. O sol é forte. Não posso fazer assim às mangas, senão fico envergonhado. Bem, mas vamos às notícias que marcaram estas últimas semanas e começamos com uma notícia que nos deixa a todos tristes, que foi o desaparecimento de Nisha Cabral, não foi, João? É verdade, o primeiro piloto de Fórmula 1 português, o primeiro português a correr na Fórmula 1, faleceu há uns dias, faleceu hoje, no dia em que estamos a gravar, faleceu há cerca de 2 dias, e é uma perda muito grande num país onde a Fórmula 1 não temos tradição de ter pilotos. Perder o primeiro a correr lá. Exato. É sempre algo lamentável e, como é óbvio, é uma figura histórica no nosso país. E além do mais, diz quem o conheceu, e eu falei com algumas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer Nisha Cabral e a opinião é unânime. É uma pessoa que era um ótimo piloto e um gentleman fora das pistas. Portanto, o melhor de dois mundos. Era haver muito o conceito do gentleman driver e ele encaixa perfeitamente. E toda a gente com que falei falou-me maravilhas de Nisha Cabral e partilharam algumas histórias que, infelizmente, neste podcast não vamos ter tempo para partilhar. E agora passamos por outra novidade, esta relativa ao mercado. É o facto de nos primeiros 7 meses do ano se terem vendidos mais automóveis elétricos e híbridos plug-in na Europa do que na China. Isto muito por culpa, Fernando, do quê? Muito por culpa dos incentivos que os governos, sobretudo nos principais mercados de automóveis na Europa, estão a dar. E também por culpa da pandemia, ou seja, uma forma de estímulo ao comércio automóvel.
e os incentivos são muito generosos e temos visto os carros elétricos subir de vendas e os híbridos plug-in também subir de vendas de uma forma fenomenal. De tal forma que, só um exemplo, o Renault Zoe tornou-se o carro elétrico mais vendido da Europa. Já vendeu tanto nos primeiros 6 meses do ano, ou quase tanto, como vendeu durante o ano 2019 todo. O que é um fenómeno Notável, surpreendente, notável, sem exatamente. dúvida, notável, sem dúvida. Aproveito a tua deixa para partilhar também convosco uma entrevista que fiz a David Gandry, que é o novo diretor-geral da SEAT Portugal, e uma das coisas que ele mencionou nessa conversa que nós iremos publicar no website da Razão Automóvel é o facto de não se estar a aproveitar esta altura para... Tem-se feito muitas ajudas ao setor da aviação civil, mas o setor automóvel não tem estado a ser ajudado na medida em que devia ser ajudado, porque representa, só na Europa, mais de 15 milhões de postos de trabalho. E no caso português, era uma oportunidade de ouro para fazer uma renovação do parque automóvel e para haver incentivos à aquisição de carros, porque temos um parque automóvel cada vez mais velho, a idade média dos automóveis já supera os 13 anos, e falamos muito de elétricos, mas parte deste combate às emissões faz também na renovação do parque automóvel, porque nós sabemos, hoje, os carros, sejam elétricos, sejam a combustão, são muito mais verdes do que aquilo que eram há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, e começa também por aí. Falamos e focamos muito nos elétricos, mas o mercado automóvel nunca será feito somente de carros elétricos. Os motores de combustão estão aí, estão para durar, acho que a opinião é unânime relativamente a isto. E é um alerta que nos deixa David Gandry, que assumiu agora as funções de diretor-geral da SEAT, e com uma opinião que eu também partilho com ele. Mas, continuando na senda de elétricos, temos uma notícia que também é muito interessante. Tivemos um Hyundai a superar os 1000... Não, três. Três. Um modelo, três modelos. Três modelos Kauai, exatamente, a superar os 1000 km de autonomia, mas isto tem aqui um truque, não é, João? Foi uma condução extremamente pausada. Este recorde foi alcançado em circuito, com uma média de velocidade, salvo erro, Fernando, foi entre 29 e 31 km Ou seja, é capitão lento levado ao extremo, mas prova que é possível, a velocidade a que normalmente os carros elétricos circulam em meio urbano, alcançar valores de autonomia muito superiores aos anunciados e àqueles que a maioria das pessoas espera, porque foi 1200 e... Não foi tanto, foi 1000, passou um pouco dos 1000. Foi 1026. Exatamente. Eu não consigo deixar, vou fazer uma provocação ao João, de achar que ele conseguia fazer melhor. Exato. Porque no que diz respeito a consumos, o João é o campeão da redação. Mas aquilo é uma prova de paciência, que eles demoraram 35 horas, se não estou em erro. É caso para dizer, não é paciência de chinês, mas é paciência de sul-coreano. Havia várias equipas e acho que 2 condutores por carro. Mas eu não gostava de tentar. É um trabalho de paciência. Bem, se alguém da Hyundai nos está a ouvir, fica feito o desafio. O João acha que é capaz de bater os 1027 km. Chegou aos 1027. Eu faço 1027. Não, tu não fazes, tu superas. Pois bem, mais notícias que marcaram estes últimos dias. Querem destacar mais alguma coisa? Talvez o facto, já é uma notícia com alguns dias, mas acho que vai afetar-nos a todos, o facto de já estarem confirmados perto de 50 novos radares da rede 5. Não nos vai afetar a nós. Não te incluas. Não, a ti não te vai afetar. Passa ali devagarinho, eu sempre estou preparado. Mas acho que é uma notícia que deve ser destacada, porque são 50 novos radares, na maioria deles vão ser colocados em pontos negros. Zonas onde há mais acidentes. E alguns deles podem até medir a velocidade média. Exatamente, que é uma novidade. Ou então até detectar se um carro está a extravar ou não, para passar no radar a velocidade. Portanto, há aqui algumas coisas que a caça ao excesso de velocidade vai realmente aumentar e pronto, vai ser necessário andar ainda com mais respeito pelos desde que sejam sinalizados, não me chateiem. Exatamente. Desde que sejam sinalizados, porque senão deixa de ser uma prevenção rodoviária para ser uma caça à multa descarada, e com isso nenhum de nós
pode concordar. Medidas para baixar a sinistralidade automóvel, claro, com certeza que sim, são bem-vindas, mas devem ser acompanhadas, como acho que já referimos noutro podcast, também de outras medidas. Caso contrário, é só uma caça, mas é aos nossos bolsos. Muito bem, e feito este destaque, vamos passar para o tema desta semana, aliás, deste 11º episódio do Autorádio, que vão ser os carros mais desafiantes que já conduzimos. E não vamos falar apenas de grandes máquinas, vamos falar de carros que nos fizeram suar do bigode, carros que nos colocaram em apuros, carros que nos deram prazer de condução, carros que, enfim, marcaram a nossa memória. E dividimos, para não ser apenas grandes máquinas, dividimos isto por patamares de potência até 60 cavalos, até 150 cavalos, até 300 cavalos e mais de 400 cavalos. A partir dos 400 cavalos, a coisa já começa... O exercício é académico. Exatamente, o exercício é académico. Exatamente. E vamos começar pelos 60 cavalos. Já é uma potência simpática se vivêssemos em 1940. Em 2020 já é um valor que não excita ninguém. Aliás, já não há carros com 60 ainda cavalos. São muito poucos. Tens alguns citadinos. Alguns citadinos. Kia Picanto, o Hyundai 10, o Tem Volkswagen menos de Up. 60 cavalos. Até 60 cavalos, estão a dizer. Não, o Kia Picanto penso que tem 60 E qualquer coisa, 68, 65. Parece que tem menos de 60. 61 cavalos. Mas pronto, ok. Não vamos Assim, deixar que 7 cavalos nos estrague, até porque não vamos falar de carros recentes neste... Exatamente. Nós que já somos um pouco mais velhos e temos connosco uma alma velha, o João Delfim Tomé, que apesar de ter um corpo de 25 anos, dentro dele há uma pessoa com mais maturidade. Portanto, Fernando, conta-me. Vamos começar por ti. Carros até 60 cavalos, qual é que tu destacavas como o mais desafiante que já conduziste? Destaco o meu primeiro carro, um Fiat Uno de 45 cavalos, que é uma máquina desafiante. Foi nela que eu realmente aprendi a conduzir. Resultado, foram muitos erros cometidos já ao volante daquele carro. E quando temos tão poucos cavalos, qualquer carro torna-se desafiante de conduzir. Sobretudo quando temos que fazer ultrapassagens. E aí a coisa... Ou temos uma boa noção ou temos uma boa noção de espaço-tempo. Sim, também. Precisas de distâncias para o próximo e precisas de muito tempo. E preciso de muito tempo, porque mesmo tendo uma abaixo e acelerando a fundo, o carro faz muito barulho, mas a velocidade fica ali, não sei. Mas foi um carro desafiante de conduzir a vários níveis. É um carro, como devem imaginar, não tem ajudas eletrónicas, nem sequer tinha direção assistida. E digamos que conceitos como rigidez estrutural era algo subjetivo no Fiat Uno. Ouviram falar. Então era um carro que às vezes assustava um pouco quando conduzimos de forma mais determinada, sobretudo nas curvas em que ele adornava bastante, porque muitos sustos a muita gente à conta disso. Um carro também tinha mais abrandadores que travões, que também Portanto, um carro desmini baralhando, curvava pouco, travava pouco e andava pouco. E consumia pouco, eventualmente. Mas escorregava muito. Porque os pneus, quando eu comprei o carro, os pneus eram 135. 135, acho que há bicicletas com mais pneu do que isso, sinceramente. Então, por vezes, quando conduzias com mais determinação ao carro e querias virar mais repentinamente, o carro não... Ou seja, a ordem que davas ao volante, ele seguia resolutamente assim, em frente. Seguia o vetor da aceleração frontal. Completamente. Mas um carro que, não é apesar disso, é por tudo isso, era desafiante de conduzir, porque, enfim, apesar de ir devagar, andavas sempre a ter de compensar e a ter de espremer um motor. Sim, é como nas motas, sabes? E aprendi nas motas, nas 50, uma pessoa aprende, porque não tem potência, a explorar o máximo e a tentar tirar o maior proveito. Estamos a falar o facto do carro não ter ajudas ensinou-me muito. Por exemplo, quando não tens um carro com ABS e quando sempre apanhar óleo numa travagem, aprendes logo a tirar o pé do travão para a roda girar e a roda não continuar a bloquear. Mesmo nas derivas, nas saídas provocadas ou não, também uma subviragem, exatamente. Mas nas saídas provocadas ou não, também começas a aprender como a reagir e como lidar com o carro e não entrar em pânico, que é a morte do artista. Não é? E além disso,
foi sendo o primeiro carro, é aquele que também deixa sempre mais memórias. Mais memórias. E é sem dúvida o que me marcou mais. João, e tu? Tu vais-nos falar do teu Opel Corsa. Não, o meu Opel Corsa tem 67 cavalos. Aí repara, tu cresceste mais Atenção. 2 centímetros Atenção. quando referiste os 67 cavalos do... Já era o turbo diesel. Ui, Ah. que é bom. Não, me fala da minha Renault Kangoo, que normalmente não é uma carrinha desafiante de conduzir. É Não, uma coisa zero. muito fácil de conduzir. Portanto, Exceto esperamos quando pela decide explicação. avariar. Então, houve uma ocasião em que ela parecia aquele autocarro do filme Speed com o Keanu Reeves, em que eles não podiam desacelerar. Então, eu não podia desacelerar, porque se eu desacelerasse... Ias com a Sandra Bullock? Ou Não, ia não? com a minha namorada. Ok, a tua Sandra Bullock. Eu sempre que desacelerava, o carro simplesmente entrava no modo de emergência. Então fui daqui até Cruz, sempre com o pé no acelerador, portagens, pé no acelerador e pé na embreagem a fundo. Pronto, para deixar fazer barulho. Então, Boa tarde! Sempre. Adeus! foi assim, e foi graças a isso que eu aprendi a travar com o pé esquerdo. Porque como tinha que acelerar sempre com o pé direito, como é óbvio, curvas, travava um bocadinho com o pé esquerdo, reduzia a relação de caixa. Conseguiste pé a esquerdo. sensibilidade para isso? Conseguiste essa As sensibilidade? primeiras não, as Ganhou. primeiras a minha namorada bateu quase com o Pois é isso, é que eu já Mas experimentei isso. E foi Mas muito chegaste? engraçado. Cheguei Então, está aqui para contar a história. Por e a exemplo. carrinha, entretanto, foi E reparada. porquê uma Kangoo? Porque era o carro que eu tinha... Porquê é que não foste no outro carro? Espera, já me recordo. Porque eu estava a levar uns móveis comigo. Ou seja, para além da carrinha estar variada, estava cheio de Carregada. tralha. Achei a tralha boa. Sim, torna-se desafiante. Não admira que não te tenhas esquecido Nunca da mais experiência. esqueci. Bem, eu, como devem calcular, vou falar do meu Citroën AX 1.0 Spot, que tinha 50 ou 55 cavalos. Não, 50. creio que seja 50. Ainda me lembro do escalonamento da caixa. A primeira dava 50, a segunda dava 90, a terceira dava 130, também não a tinhas quarta... quantas rotações. Também. Não tinha. Pois, A também quarta não dava... tinha no Uno, era tudo ao ouvido e Epá, a gente sabia mais ou menos quando... Eu sei que a velocidade máxima... a velocidade máxima em quarta era superior à quinta. Em quinta o Sim, carro quinta é uma espécie de dava overdrive. 150. Yeah. Pronto. Experimentei essa velocidade, primeiro carro. Fiz muitos rallies com o carro, literalmente rallies, porque ia para fora de estrada, o carro era encarnado. Na altura o Sebastian Loeb estava na Citroën e eu achava-me que de repente era o Loeb e aquele pobre Citroën C1 era um... C1 não. AX. Desculpa, AX é o hábito, sabes? É o O hábito, carro de corridas agora C1. Yeah. Aquele Citroën AX ser um Saron, um C4, já não me lembro que carro é que ele conduzia na altura. Mas era um carro, como tu estavas a dizer, Fernando, que não andava muito, apesar do motor ser voluntarioso. Sim, Ser giro de explorar era, Yeah. muito engraçado, mas o carro andava muito em curva, mas aprendi muita coisa com o carro, porque o comportamento dinâmico não era tão sofrível como o teu Fiat Uno. Não era. Os AX eram muito melhores. O AX era muito... O carro até apesar da suspensão, Yeah. aprendendo a pousares o carro na roda exterior, por Sim. assim dizer, conseguias descrever a curva até uma velocidade. Só tinhas era de ter atenção nas curvas contra curvas, saber jogar com as massas do carro e pousar todo o peso no eixo traseiro e no eixo dianteiro, nas rodas exteriores. A partir do momento em que conseguias fazer ali aquele jogo, é para um carro giríssimo de conduzir, e eu estou a pensar ando à procura do carro para ver se o compro novamente, mas pronto, isso são contas de outro rosário. Vamos subir a potência, vamos passar a falar de carros. Vamos falar de carros. E agora o patamar está nos 150 cavalos. E não se esqueçam, vocês também podem partilhar na caixa de comentários quais é que foram os carros abaixo dos 160, abaixo dos 150, dos 300 e acima dos 400 cavalos que para vocês foram mais desafiantes de conduzir. Nós queremos que também partilhes a tua experiência connosco e que também nos sigas no Instagram. Somos quase 50 mil. Estamos quase a chegar aos 50 mil. Continuamos a crescer em todas as plataformas. Perdoem-me estar sempre a repetir isto, mas é um motivo de imenso orgulho, porque é a maior prova do bom trabalho que nós estamos a fazer, termos cada vez mais pessoas a verem-nos. Sem dúvida. E nós hoje somos o site de automóveis mais visto do país. Falar de automóveis em Portugal hoje é falar de razão automóvel. E isso é muito bom e tem-nos de deixar
a todos muito feliz e agradecer-te a ti a preferência e o facto de todos os dias nos visitares em razãoautomóvel.com. Mas, sem mais demoras, agora começamos por ti. 150 cavalos. João. Mazda MX-5. E antes que o Fernando me atire algo à cabeça a dizer-me que não é um carro especialmente desafiante, eu vou explicar porque é que achei o MX-5. Podes pousar o que tinhas aí guardado. Guarda, sabe? É que foi o primeiro carro com tração traseira que eu conduzi. Toda a minha experiência de condução foi feita, como normalmente na larga maioria das pessoas, tração à frente, tudo à frente, é normal. E houve uma ocasião em que... Eu vou ter de me ausentar só um bocadinho, vou ficar sem bateria no computador. Continua. Em que tive a oportunidade de me entregar um Mazda MX-5 e fiz aquilo que até ao parque de imprensa, já estava aqui na Razão Automóvel, e fiz aquilo que qualquer pessoa faz. Quando tem um carro que quer experimentar um bocadinho mais, em vez de levar o carro pelo caminho mais curto, Claro, vais pelo caminho mais longo. E acabei por descobrir o porquê toda a gente gostar de carros de tração traseira. Especialmente o MX-5, não são todos os carros de tração traseira. O carro é giríssimo de conduzir e para mim, que nunca tinha experimentado nada de tração traseira, primeira rotunda, penso, passar um bocadinho. E aquilo, calma, o que é que se está a passar aqui? Calma, então. É muito interessante. Já percebi, então se eu fizer isto, acontece Ação, aquela questão de reação. ação-reação. E tive ali um tempinho para me ir habituando e quando entreguei o carro lá um sorriso na cara. Com certeza Entregaste o carro inteiro. Entretanto, também. Acho que isso é que é o mais importante. Até foi com mais combustível, porque como é óbvio, em autoestrada, para poupar depois para as rotundas, fui ali a poupar. Ou seja, o carro ganha o combustível. Não ganhou autonomia. Ganhou autonomia. Como todos os carros que eu te entrego. Portanto, Vai, pumba! Por acaso, falando de MX-5, tu tens uma experiência bastante alargada, porque nós aqui na Razão Automóvel testámos as 4 gerações do Mazda MX-5, um dia que toda a equipa esteve no cartódromo Palmela. Foi muito interessante. E também, além dos MX-5 que testámos em Palmela, foi uma oportunidade única de testar as gerações todas. Eu fui durante 3 anos proprietário de um MX-5. Não era o primeiro MX-5 com os faróis camoteáveis e era o mais lento deles todos, 90 cavalos. E também apaixonei-me, aqui umas aspas grandes, apaixonei-me pelo carro a primeira vez que eu conduzi, porque nunca tinha experimentado um carro de tração traseira, e algo com uma resposta tão imediata a nível de chassis como aquilo, que realmente aquilo, comprei logo o carro na altura, né? E me arrependi-me depois, mas isso é outra história. Mas pronto, mas agora pegando na deixa dele, eu continuo nos Roadsters. Depois do meu MX-5 eu comprei um MR2 e assim... Porquê que não segues o exemplo do Fernando e compras carros? Epá, não dá para levar uma bicicleta. Ok, pronto. O MX-5, por exemplo, tinha uma grade para pôr na bagageira. Dava para pôr lá o que for. O MR2 não. O MR2 nem sequer quase tinha bagageira, o que às vezes causou alguns problemas. Que geração do MR2 é que é a última, ou seja, o Roadster, não é o Targa das gerações anteriores, é o Roadster. E aquilo foi um carro desafiante para mim para conduzir, porque tudo bem, eu não sou um CBC em low web, não sou nenhum Hamilton, não sou nada disso, né? E era um carro também sem ajudas eletrónicas, a única coisa que tinha era direção assistida e ABS, mas não tinha controle de tração, não tinha controle de estabilidade, não tinha nada. E foi o meu primeiro carro com motor central traseiro. E tenho 58% do peso atrás das minhas costas. Digamos que nas curvas aquilo torna-se interessante, porque o carro tem uma aderência fantástica. Então quando tens pneus mesmo daqueles que colam o asfalto, aquilo tem uma aderência fantástica, só que depois quando descola de forma algo repentina. Os carros de motor central não são bons para grandes veleidades, andar de lado. São carros para conduzir com precisão. Com mais precisão. Ou seja, não era tão progressivo por exemplo, como o MX-5. O MX-5 a gente sentia a traseira a descolar e ainda íamos apanhá-la. Agora o MR2 obrigava a reações mais rápidas, mas a velocidade de passagem em curva muito superior, mas... o carro, digo-te, foi o melhor carro que eu tive até hoje. Tudo é que eu nunca tive muitos carros, mas para mim continua a ser o melhor carro que tive até hoje, porque até corrige alguns aspectos do MX-5 não estão tão bem conseguidos, por exemplo, posição de condução, visibilidade daquele carro é fantástica. E também tem uma caixa que é um mimo estilo MX-5, tem um motor que era muito voluntarioso, apesar de não ser o mais fiável. Mas nem parece da Toyota, não é? Nem parece, aquele motor... Ele engolia... Ou seja, tinha 2 problemas. Um estava resolvido, que tinha a ver com os pré-catalisadores, em que os pré-catalisadores eram feitos de um material cerâmico e era algo frágil. E por vezes, quando aquilo partia, podia ser sugado para o motor. Eu disse, recordo-me.
O meu já não tinha os pré-catalisadores, mas tinha um outro problema que tinha a ver com os segmentos dos cilindros. Dos pistões. Dos pistões, exatamente. Que ovalizavam, então deixava passar óleo, queimava óleo, e esse era um problema que estava a afetar o meu carro. Mas pronto, independentemente disso, continua a ser um carro fantástico a todos os níveis. Já existe algum, digamos, kit de unhas para extrair o melhor que ele tem, apesar de só ter 140 cavalos, mas também pesa menos de 1000 kg. Andar rápido num carro menos potente tem muito que se lhe diga, porque é necessário andar com contra-rotações no sítio certo para lhe conseguir retirar todo o sumo. Mas já era rápido aquilo. Ainda hoje tenho memórias muito vívidas de algumas estradas mais enroladas, por isso. Mas foi um carro desafiante, porque obrigou-me também a elevar o meu kit de unhas. O teu kit de unhas. Exato. Que muita falta tem feito, porque tu tens testado imensos carros com competências, mas esses já lá vamos. Agora quero partilhar os meus destaques até 150 cavalos. E eu vou continuar nos clássicos, não vou referir a última geração do MX-5, nem a última geração do Toyota MR2, que já é um pré-clássico. Já desapareceu há 15 anos. Já há 15 anos. O tempo passa a correr. Exatamente. Qual é que eu vou falar? Polo G40, que foi um dos primeiros artigos que eu escrevi para a Razão Automóvel há 8 anos atrás, ou há 7 anos. Já estamos daqui a pouco a fazer 10 anos de razão automóvel. E esse artigo, só uma nota, esse artigo que fizeste do G40 é épico. Recomendo todos a ler o artigo. Eu vou deixar um link na descrição do YouTube, se nos estás a ver através desta plataforma. Se nos estás a ver através do Spotify, muito obrigado, porque são cada vez mais as pessoas que gostam de, a caminho do trabalho, ou enquanto leem um livro, ouvirem, hoje somos 3, mas normalmente o Fernando, o João, eu e o Diogo Teixeira. E também, naturalmente, convidados, porque os convidados no nosso podcast, no Autorádio, vão suceder daqui para a frente. Infelizmente, esta pandemia vai-nos trocar um pouco as voltas. Relativamente ao meu carro, vou destacar o Polo G40, já falei sobre ele. Por um carro, porque é que eu vou destacar? Porque foi dos poucos carros que eu conduzi que tinha subviragem e sobreviragem em simultâneo, e que era o único carro que eu conduzi que podias fazer aquela curva todos os dias à mesma velocidade, e havia um dia em que ele dizia: hoje não vou fazer a curva, porque ninguém sabe. E depois tinha um motor demoníaco, com o famoso G-Ladder. Chamou o exorcista para controlar o carro. Bastava mudar a poli do compressor, que aumentava a potência para 140 ou 150 cavalos. Era um dos truques que as pessoas faziam, porque aumentava o ar que entrava para dentro da câmara de combustão. E estamos a falar de um carro cuja plataforma remonta à década de 70, 79, e que alguns no final da década de 80 resolveram, não sei porquê, dizem: e agora se puséssemos um motor com 115 cavalos aqui à frente? O que é que vocês acham? Acham que a administração da Volkswagen vai dizer que sim? Claro que não vai dizer. E eles, olha, fica bem. Por que não? Dynan! Força, podem produzir. Eu não sei o que é que acabaste de dizer. Mas nem eu, provavelmente disse. Acho que depois devem ter dado o cara a conduzir alguém da administração, e ele deve ser adorado a coisa. Velhos tempos. Mas agora vou destacar um carro pela positiva, vou fazer aqui um bocadinho de batota. Se quiserem também podem fazer batota aqui no patamar dos 150 cavalos e referir outro carro. Vou referir o Renault Clio Williams. Foi um carro soberbo. Esse sim já é um carro para um tração dianteira fantástico. Naturalmente estamos a falar de um carro da década de 90, que não tem o chassi dos carros que tem agora, não tem a potência dos carros de agora, mas para um carro mesmo daquela altura e mesmo à luz dos dias de hoje, um carro soberbo de se conduzir. 150 cavalos, motor 2 litros. Na altura foi assim e o carro continua a ser um carro atual, e ação-reação. É um carro que ajuda a conduzir. E tem uma traseira voluntariosa, uma frente que morde. E um motor muito, mas mesmo muito divertido. Queres destacar mais algum carro nos 150 cavalos? Posso completar assim, apesar de ter posto o MR2 como um dos carros mais desafiantes que conduzi, o carro é fantástico, não há dúvida nenhuma. Quando dizer que foi o melhor carro que tive até agora, e ainda deixa muitas saudades, ainda por vezes me vejo nos sites classificados à procura de um,
É pena estar então, um dia vai estarem tão acontecer. caros. Um dia vai acontecer, Mas não Um dia achas? chega aqui o Fernando com o MR2. Ok. Espero que não esteja aqui mal. Não. Aliás, eu vou à procura de uma conversão. Cá há Ah, assim uns engine swaps muito interessantes para aquele carro. Ai, não nos dês ideias, porque nós temos aqui elevadores aqui em baixo e temos ferramentas. Mas olha, caixa de ferramentas antes- e tudo. É só... Caixa de ferramentas e antes tudo. de Agora vender até o tenho meu uma carro- caixa de ferramentas. Já viram a minha caixa de Já, ferramentas? sim já. senhor, com o Está azul, linda. razão automóvel lá. Agora só Totalmente. falta é um carro para dar uso àquela caixa de ferramentas, porque a moto já está praticamente terminada e correu bem. Contra aquela que era a minha expectativa, o meu projeto de quarentena chegou ao fim, agora tenho de decidir o que é que faço com a moto, se vou vender ou se fico com ela. O que é que vocês acham? Deixem, deixem a vossa Mas opinião já na agora caixa de diz qual é a comentários. nota. Honda NX 250, uma moto nascida na década de 80, que eu restaurei para estado original. Se vocês querem conhecer a moto, vão até ao meu Instagram em _Guilherme Costa e podem lá ver a moto e acompanhar o processo de restauro que, enfim, dava um vídeo para o nosso canal de YouTube. Muito bem, 300 cavalos, vamos subir ainda mais a parada. Até 300 cavalos, Fernando, o carro mais desafiante que tu já conduziste. Vou destacar um, mas depois posso falar no outro que vem na sequência do que o João vai Vamos falar. ver o que é que vai ser. Não tem de perto 300 cavalos, nem sequer tem 200 cavalos, mas está dentro do intervalo. Abarth 695 biposto. A versão mais extremista do humilde, o modesto Fiat 500. E uma das versões mais extremas que nós vimos nos Sim, últimos 10 anos aquilo de qualquer carro. É basicamente um carro de competição que está homologado para andar na estrada e aquele que nós conduzimos tinha os opcionais todos, incluindo as janelinhas Em plexiglass, só com uma aberturazinha para correr do lado, e tinha aquela caixa fantástica que era Dogbox ou uma coisa assim qualquer, com o curso mais curto que eu apanhei até Não hoje. precisava de embreagem, pois não? Ou precisava? Não precisava. Não precisava. A primeira sim, mas poxa, eu usava a embreagem porque eu não sou... Mamma mia! Então meter a segunda sem que aquilo fizesse... exige habituação e muito treino. Mas é um carro fantástico e muito desafiante de conduzir, porque aquilo tem mais capacidades do que nós imaginaríamos com um carro tão pequeno, um Fiat 500, né? Poderia ter. E tal deve sobretudo não só aos 190 cavalos, que já lhe dá prestações bastante interessantes, mas sobretudo ao diferencial autoblocante que o carro traz, que era algo agressivo. Mecânico. E era algo agressivo. E quando tu pensas que o carro vai fugir de frente ou algo do género, ele ainda agarra mais, e é uma sensação estranhíssima, que eu nunca tinha conduzido um carro com diferencial. O agarrar mais agressivo. É empurrar-te para o ou seja, empurrar a frente para o interior da curva ainda mais. Claro que eu experimentei o carro em algumas rotundas em condições de segurança controladas, sim, com visibilidade, etc. Exatamente. E muito à noite também, para não apanhar ninguém. Não queria mesmo apanhar ninguém. Então, acho que foi a primeira vez que nunca atacar uma rotunda com um carro daqueles. Tive que tirar a direção, porque tal era a agressividade com que o diferencial trabalhava, empurrava-nos diretamente para o meio da rotunda. Ainda podias pôr mais velocidade na curva. E é que está, aquele carro... Por isso é que é desafiante, porque nós não ainda sabemos... Ainda mais. É incrível a capacidade que aquele carro tem de curva. Custava mais de 50 mil euros, não era? 70 mil. 70 mil euros. Só a caixa. O preço, tudo bem, é absurdo. Mas só a opção da caixa, aquela caixa que ele trazia era uma opção, só a caixa custava 10 mil euros. O que mas acho que é essencial para a experiência. Mas é um brinquedo. Aquilo é um brinquedo. E temos que tirar o chapéu à Abarth por ter a coragem de lançar para o mercado um carro que não faz sentido nenhum. Não faz sentido do ponto de vista racional, mas eu quero ter um Fiat 500. Se nós tivéssemos aqui track day já... Com tudo... Ou seja, deve ser um carro com distância em trecho mais curta do mercado, com maior potência. Sim, não me estou a recordar de mais nenhum, sinceramente. Eu adoro só mesmo o Caterham, se calhar um Caterham. Mas não deve ter uma distância em trecho. Não, é que o Caterham é muito curto, mesmo. O Caterham é quase tão pequeno como o Fiat 500. Mas temos que ver uma ficha técnica. Mas vamos tentar novamente trazer esses carros à razão automóvel, só para medir, naturalmente. só para medir. E tu, João, carro até 300 cavalos? Bem, carro até 300 cavalos é o Renault Megane RS Trophy. É o carro que marcou a minha estreia num circuito. Eu nunca tinha
conduzir no circuito e tive a oportunidade de ir a um evento da Renault no circuito do Estoril, Autódromo do Estoril. Foi a apresentação nacional do carro, não é? Do Megane RS Trophy, e estava a chover torrencialmente. E eu chego, vais andar com este carro aqui, puxa por ele. Estavas há quantos meses na Razão Automóvel? Não estava há muito tempo. Estavas há 3 meses, Sim, sensivelmente. Estava há pouco tempo. E o que é que nos passou pela cabeça, não Fernando? faço ideia. Eu só trabalho aqui, não se tomo decisões nenhumas. Não, por acaso foi propositado. Sim, Nós claro. quisemos fazer o batismo batismo de fogo. Foi na água, neste caso. Na altura ainda eras estagiário. E eu e o Diogo pensámos, se o João chegar vivo, acho que... E o carro inteiro, acho que merece uma oportunidade mais definitiva na equipa. E chegaste e partilhaste a esse artigo na Razão Automóvel. Sim, exato, numa crónica. Uma crónica. Que podem ler, que realmente é o relato da minha estreia em circuito, e é algo extraordinário, não só conduzir em circuito, como conduzir o Megane RS Trophy, que é um carro que, apesar de ser uma tração dianteira, tem uma traseira que gosta de... Tem um for control, não é? Tem, exato. Que ele tinha, sim. E com chuva torrencial, eu só me lembro que o circuito tinha os pinos a indicar, e primeiro, eu não conhecia o circuito. Então foste a tentativa era falhar pinos. Bem, olha, vamos não bater nos pinos. E de repente, fogo, estes pinos já chegam depressa. Não bati nenhum. Mas eles chegavam de tal forma depressa que uma pessoa da altura concentrar-se para onde virar, não bater nos pinos, acelerar, para também não ir ali a andar à velocidade que normalmente ando na estrada. Tudo isso, e houve uma altura em que eu lembro-me que eu fiz uma volta de reconhecimento com um piloto. Ele disse, se vocês quiserem mesmo ver como é que ele se porta aqui, isso que é parabólica, a última curva antes da meta. Não, desculpa, é parabólica exterior. E ele disse assim, experimente entrar aqui em quarto ou em quinto, e eu, a segunda volta, já ia mais à vontade. Foi um batismo de fogo. E o carro começa a atravessar todo, e digo, não, em direito. De repente começo a ver o muro, e só pensei, agora não vou de encontro ao muro, não é? E eu, quando ele endireitou, eu fiquei, calma. Mas foi realmente uma experiência extraordinária, e é um carro que, por acaso, gostava de experimentar com o circuito seco, porque acho que deve ser brutal. É brutal. Sim, é brutal, e se tiver a curva do tanque, então o circuito... Porque aquela chicana é excessiva, pá. É demasiado... corta a fluidez do circuito. E foi uma prova de fogo, porque primeira vez em circuito, primeira vez com um carro com uma potência tão elevada, ainda para mais à chuva, que altera completamente as trajetórias em circuito, porque temos de evitar a borracha. Mas missão cumprida, e a verdade é que hoje o João, o nível de condução já está muito diferente daquele com que iniciaste as leads. E agora, falta falar eu, não é? Do meu carro até 300 cavalos. João, eu vou falar do Megane RS Trophy, mas vou acrescentar uma letra que faz toda a diferença, que é o R. É um carro que ascende aos 80 mil euros, e estávamos estávamos a falar há pouco de um opcional que custava 10 mil euros, a caixa sequencial. Não é sequencial, exatamente. Continua a ser uma caixa manual. Do biposto. Agora vamos falar de umas jantes, 4 jantes em carbono, que custam 15 mil euros. Mas o carro não se fica pelas jantes, temos umas suspensões Öhlins ajustáveis na própria suspensão, não há botões para modos de condução. Isso é para meninos. E foi o carro até 300 cavalos e muitos carros com potências superiores, mais radical, mais fantástico, mais, por favor, abusa de mim que eu ainda consigo mais. E aquele carro tem passagens em curva, uma capacidade de travagem, uma capacidade de saída em tração, extraordinária. Eu fiquei ligeiramente decepcionado com o Megane RS normal, porque estava à espera de uma experiência mais intensa, um pouco à semelhança da anterior geração. As pessoas dizem, e agora tem um motor 1.8, eu acho que o problema não é o motor, porque o motor 2 litros da anterior geração do Megane RS sabia-me pouco, o motor morria muito cedo, fazia pouca rotação, era demasiado pontudo, não era um motor... Este motor 1.8 é extraordinário, é muito, muito bom. Eu acho que o problema faltava ali um bocado de aquele chassi extraordinário da geração anterior. Este é capaz de curvar mais rápido,
tudo, mas falta sentirmos que é um carro mais especial. Já o Trophy R, mas atenção, o Megane, a atual geração do Megane RS Trophy é extraordinária. É melhor que o outro em tudo o que é objetivo. O outro tem um sabor especial que é difícil de transformar em palavras, mas adoro todas as gerações do Megane RS. Aliás, quando nós falamos de carros de tração dianteira, ninguém ensina nada à Renault Sport. E já agora, já que toda a gente falou do Megane, também posso falar da minha experiência com o Megane RS, não Trophy, ou seja, eu fui à apresentação quando o Megane RS foi revelado. Foi em Valência, não foi? Não. Circuito de Valência, não? Não, como é que é? Jerez de la Fronteira. Jerez de la Fronteira. E em estrada estive a conduzir a versão mais 280 cavalos, a mais soft de todas, com caixa dupla embreagem, em que as patilhas infelizmente não eram grandes o suficiente e estavam um pouco afastadas. E assim, já conduzia hatches que são melhores, tenho que dizer que sim, o Honda Civic Type R, claro, carros desse género, mas o Megane, pelo facto de ter uma traseira tão viva, para mim ganha o meu voto, porque aquilo torna qualquer aproximação à curva um delírio. A geração anterior que podíamos levar um bocado de travagem para o interior da curva. Eu cheguei a fazer até tenho uma imagem no meu Instagram com o carro atravessado, e esta também está no site. Levámos 2 fotógrafos, tínhamos walkies, a estrada, condições muito controladas, e venho com tudo. E a curva era para a direita, eu começo a travar, a traseira enrola para dentro, mas o carro é tão progressivo e tão fácil que a frente estava a apontar para o lado esquerdo. Ok, é agora que tenho de entrar. Largo o travão, vou para o acelerador, e fiz a curva quase com o volante neutro. Foi o que eu senti, mesmo novo, tem esse tipo de atitude. E uma pessoa sai de lá a dizer assim, eu podia ser piloto de rallies ou uma coisa, mas não, mérito todo do carro, mérito todo do carro. Lá nas estradas que a Renault escolheu para fazer de circuito na via pública, muitas delas já eram uma estrada de montanha. 2 coisas surpreenderam. Primeiro, essa capacidade da traseira. O novo também faz isto, mas eu não senti o mesmo, a envolvência. Eu infelizmente não conduzi o anterior, logo também não tenho aqui base de comparação. Eu adorei este porque realmente travagens em apoio, o carro todo atravessado, pior contração que alguma tração traseira. Melhor do que alguns exatamente, melhor que alguma tração traseira. Mas outra coisa que me surpreendeu no carro foi a suspensão, que tem aqueles batentes também hidráulicos, porque a estrada de montanha que para onde a Renault nos enviou tinha compressões que não lembrava o diabo. As minhas costas queixaram-se mais do que o carro, porque era tal a compressão. O carro aguentava o esforço, a suspensão não batia. Mas as tuas costas não. As tuas costas não. Não, mas é um carro fantástico. É um carro fantástico. Depois o Trophy R é tudo isto, mas elevado a um... Exato. É exponencial. Exatamente. Gostava de experimentar também. O meu silêncio diz tudo, não é? É um carro. Vejam o vídeo no nosso canal do YouTube. Só tenho pena de não ter tido uma pista à nossa disposição, porque o Chris Harris, num vídeo que juntou vários desportivos, foi no Trophy R da geração anterior, mais rápido no circuito de Portimão do que com o BMW M4. E pronto, e acho que isto diz muito. Sim, isto diz muito da capacidade dos Trophy R, que são os modelos mais especiais que a Renault lança para o mercado, desde o primeiro, e eles andaram até para bater os recordes no Inferno Verde, no circuito alemão de Nürburgring. Alguns pilotos... Nürburgring. Eu não vou repetir porque eu tenho dificuldade em dizer Nürburgring. Mas as várias gerações desses modelos, os Trophy R, muitos pilotos pegaram no carro e eles disseram o nível de execução deste carro está ao nível do que a Porsche faz com o GT3 RS, o que quer dizer muito de um mais modesto hatchback, não é? E é bonito vê-los andarem em Nürburgring Nordschleife. Disseste bem. Nürburgring, as duas Nordschleife. Eu tenho um alemão extraordinário, como vimos há pouco. Muito bem. Agora falto... não, já falámos todos. Eu queria até 300 cavalos falar de mais um carro, se me permite. O Alfa Romeo 4C.
em termos de desafiante, porque é um carro verdadeiramente desafiante de esse é conduzir. mesmo desafiante. É um carro extraordinário, é um carro apaixonante, é um carro que eu gostava de ter na minha garagem, mas é um carro, como a própria Alfa Romeo chegou a dizer, que carecia de alguns upgrades, nomeadamente na suspensão, na forma como a suspensão está afinada e também a direção, porque é um carro que não tem leitura nenhuma de frente. É muito difícil colocar a dose certa porque não temos feedback. Ora, metemos demasiada velocidade e ele tem uma tendência subviradora, ora, não colocamos a velocidade suficiente e estamos a perder momento. E depois às vezes entra a traseira. É um carro muito, mas mesmo muito difícil de conduzir e desafiante. Do pouco a conduzir também notei isso. Realmente não... Tudo bem que as minhas capacidades não são... Estão um bocado longe das tuas, mas realmente a frente é impossível de ler. E tive uma saída... Quando fui experimentar o carro, tive uma saída assim algo preocupante de frente. Um carro que escorregou muito de frente, nem sequer estava à espera, não avisou. Foi... É, porque não há diferença. E o carro é muito... O carro tem de ser conduzido com muita decisão. Porque como o carro mexe pouco, as transferências de massas, tens de ser forte. O problema é saber, ok, já fui forte mais ou não, porque não há feedback. O problema é não haver feedback. Tanto que há empresas, salvo erro, sim, existe uma empresa chamada Pogea Racing que basicamente altera a geometria da suspensão dianteira para melhorar também a questão da resposta e também o feedback da direção, ou seja, a comunicação da direção. Mas além de nós termos conduzido o carro, claro que acompanhei outras pessoas que testaram o carro, o Alfa Romeo 4C é quase um carro também de circuito, porque é onde ele realmente mostra o seu melhor. Ou seja, piso perfeito, e aí o carro realmente mostra todo o seu potencial. Tem dificuldade nas supressões de asfalto, ele segue muito. Sim, é muito difícil. Ele anda à procura parece que anda à procura de todas as imperfeições da estrada. E também, olha, foi desafiante para mim, porque eu, quando tivemos cá o carro a primeira vez, estava a chover. Eu fui buscar o carro, não é? E houve, mesmo em reta, davas mais um cheirinho, porque aquele motor tem muita força. Mesmo em reta, davas um cheirinho e a traseira também queria brincar com... Passar-nos à frente, basicamente. Não é o carro mais progressivo. Eu adorei o carro. O motor é extraordinário. Sim, tem um som fantástico. Aquilo não deve nada a qualquer outro carro exótico. O carro tem tudo para monocoque em carbono. Tem os condimentos todos. Faltava era a dose certa de alguns deles. Mas isso é tudo... Acho que faltava ali um restyling, entre aspas. Ou seja, uma versão 2.0. Uma versão 2.0. Teve quase para sair. A própria Alfa Romeo disse que estava em desenvolvimento, depois acabou por ir por água abaixo, infelizmente, mas era um carro que eu adorava ter na garagem. Foi um vídeo, para mim, muito os comentários no nosso canal do YouTube na altura não foram muito simpáticos. Não foram simpáticos, mas nós temos este defeito, ou se quiserem chamar feitio, que é dizermos aquilo que achamos verdadeiramente dos carros, e nós não podemos sentir uma coisa e dizer outra. E às vezes acontece isso. Testam os carros e é tudo fantástico, e é tudo extraordinário. Não. Quando não é extraordinário, depois disseram, lá estão a dizer mal da Alfa Romeo. Não é verdade. É uma injustiça de todo tamanho. Conduziu o Giulia, ainda nem tinha o feedback daquele vídeo, e disse, é o melhor carro do segmento das berlinas desportivas, segmento D. Nem C63, nem M3, nada. Se querem o melhor carro com o melhor chassi, é o Giulia. Não é uma questão de fundamentalismo. E depois nós vemos lá fora toda a gente a dizer, e a corroborar aquela que é a nossa opinião, ok, o 4C não é o carro mais fácil de conduzir, e depois às vezes vemos a nível nacional toda a gente a dizer bem, e depois somos os únicos a dizer... É estranho, mas acontece. Mas pronto, só podemos falar por nós. Exato. E as coisas são como são. E o que é que me dizem agora de superarmos os 400 cavalos? Vamos lá. Vamos perder a cabeça. Vamos perder, eu estou a perder o cabelo. Não a cabeça, mas estou a perder o cabelo. E depois lembrei-me de rapar o... Tivemos sem barbeiros, meus caros. Eu ainda não tenho. Tivemos sem barbeiros. Tu ainda não tens, exatamente. Tu ainda tens... Tu ainda estás em confinamento. Tu ainda estás em confinamento e resolvi rapar o cabelo.
Não vamos falar disso. 400 cavalos. Temos aqui carros muito interessantes para falar. Felizmente, aqueles que nos estão a seguir através do Spotify ou do Apple Podcast não podem ver esta magnífica corte de cabelo. E ainda bem. Muito bem. João, carros com mais de 400 cavalos, aquele que para ti foi mais desafiante de conduzir, e porque é que eu sinto que tu nos vais surpreender? O mais desafiante, acho que não é só mais desafiante conduzir, é um carro que desafia as leis da física. Portanto, um carro desafiante por si mesmo. Eu gosto de desafiar as convenções. E é o Mercedes AMG G63. Um Jeep, um dinossauro. Portanto, chassi de longarinas. Uma vez mais mostram que tem sentido de humor, de género. Exato, olha, esta carroça, entre aspas, chassi de longarinas, habituado a subir morros. Não. Espetacular com um V8 com 585 cavalos. Acho que isso é o mais correto. E é o mais vendido. É o mais vendido e é um carro. Eu percebo porque é que é o mais vendido. Porque o carro faz-nos andar com um sorriso, parecemos quase o Joker, com um sorriso louco na cara. O carro é espetacular. Não, o carro aquele motor. Para já tem aquele motor que som. É o apartamento mais rápido que podes comprar. Pelo preço e pelas dimensões. Foi o segundo ou terceiro carro que eu conduzi aqui na Razão Automóvel. Ainda por cima, é isso. E nós fomos. Se tu não estavas cá, Guilherme, mas estava o Diogo e o Fernando. Eu não acompanhei. Fomos dar uma volta com o carro. E eu estava ali sentado a trabalhar e o Diogo disse: epá, tu também vais. E eu, está bem. Sentei-me no banco de trás, quietinho. E de repente o Diogo, pá, agora vem experimentar. Eu não sei se tenho capacidade para conduzir o carro, porque já tinha andado com o Fernando, já tinha conduzido o carro e eu tinha visto que aquele carro gosta de desafiar as leis da física, porque é um tijolo. Aquilo assusta um bocado a aproximação das curvas. Curva mais do que aquilo que nós estávamos à espera. Não que seja, mas não que seja extraordinariamente rápido em curva, não é muito comunicativo. Mas curva sempre mais do que nós esperávamos. Curva mais do que a gente espera, mas não é, ou seja, o carro nos diz não é isso. Porque tu estás a aproximar da curva e tu vais dizer, isto não vai virar. Mas efetivamente vira. Torna-se desafiante, por isso, claro que exige alguma habituação, temos que conhecer o carro. E depois temos um motor. O motor para mim o que eu mais guardo da experiência de ter conduzido esse carro, nós estávamos ali no Monsanto e passei, foi só um cheirinho de acelerador, e não só o carro com um cheirinho de acelerador acelera muito mais do que eu estava à espera, como faz um som que iam passar uns ciclistas e ficaram a olhar. E eles ficaram mesmo a olhar de género. Não foi aquele olhar que às vezes os ciclistas lançam aos automóveis de discriminação, de recriminação, não, foi um olhar de não género. Tiveram tempo. É pá, aquilo é fixe. Não tiveram tempo. É um carro que nós sentimos que faz uma pessoa sentir-se poderosa. É extraordinário. E o bater de porta. O bater de porta, até o trancar parece um panzer. Portas, parece que estamos a engatilhar uma arma, faz aquele... É por isso que é o preferido do Médio Oriente. Há ali uma ligação. E também tem outra questão, é que aquilo come tanto. Convém ter um poço de petróleo no quintal. É pá, olha, vai liga o poço. Já está. Mas é um carro brutal e realmente tinha que... Sim, agora e fazer todo o terreno, não? Não, fazer todo o terreno não dá. Aquilo tem barras estabilizadoras mais grossas. Imaginamos que é de 22 polegadas. E pneus baixíssimos. Num G. Baixíssimos no G. É um outro carro absurdo também. É um carro absurdo, mas que faz todo o sentido. Mas faz todo o sentido. Marcas de automóveis continuem-nos a presentear com acho que dá muita cor à vida, sem dúvida. Dá muita cor à vida. A vida é feita destas coisas, não é? A vida é feita destas coisas. E vamos continuar nos carros com mais de 400 cavalos. Fernando, os teus destaques. Eu vou começar por um que também já tem alguma idade, porque recusa-se a substituí-lo e ainda continua tão bom como quando saiu. Nissan GT-R. Caramba. Godzilla. R35. É um carro fantástico e nasceu com 480 ou 480 cavalos para aí. Este tinha mais, já não me recordo, confesso que não me recordo qual foi a versão. Acho que era 550, não foi o Nismo que nós conduzimos. Não era Nismo. Mas não era nós o standard. Nós andámos com o Nismo, não andámos? Foi aquele que está no vídeo. Foi aquele que está no vídeo, então não era o Nismo. Não é o Nismo, mas acho que não tem 480 cavalos, tem mais. Acho que era 550. Sim, só que quando eu peguei no carro, que já foi numa fase posterior à do que nós gravámos o vídeo, o carro já tinha os pneus num estado chamar pouco pneus recomendável. Àquilo que nós encontramos depois de virmos do Algarve então, é um exercício, aquilo já não eram bem pneus. E confesso que o carro não é pequeno, tem muita força, anda muito. E depois,
quando começa já a apertar com ele e ele começa a escorregar às 4, foi um carro desafiante por isso. Aposto que mesmo que tivesse pneus bons ia ser a mesma desafiante, porque o carro tem capacidades acima dos meros mortais, né? Tens que mesmo que levar também. Eu diria até mais, o carro tem maiores capacidades do que aquelas que é possível extrair numa estrada pública. Sim, numa estrada pública não aconselho vivamente, mas há duas coisas que sobressaíram. Primeiro, quando se fala destes carros que estão carregados de tecnologia, destes desportivos japoneses, o carro não parece uma experiência de PlayStation, o carro é uma máquina extremamente orgânica. Adorei. É natural na forma como se comporta. É fantástico. Pode ter computadores a vetorizar, passa para aqui, passa para ali, mas aquilo que nós sentimos... é extremamente orgânica. Eu aprecio isso muito na experiência de condução de qualquer carro. Tudo bem, tendo os pneus algo já passado o seu melhor estado, a coisa ainda fica um bocadinho mais acentuada, porque o carro não tem tanta tração. Mas, sem dúvida, foi um dos carros mais desafiantes com este nível de potência. Eu agora vou ter de mudar o carro que tinha aqui. Não, eu tenho aqui outros. Mas posso falar noutro. Ele falou no G63 e eu conduzi com aquele motor, o V8, também com 585 cavalos, o AMG, aliás, o Mercedes AMG GTR, outro GTR. E esse também é desafiante por vários motivos. Para já porque não é um carro para a via pública, porque é tão firme que eu quis experimentá-lo numa estrada mais deserta. Subi uma das rodas a descer a sair aqui da razão automóvel, uma das rodas ficava no ar. E estamos a falar de uma supressão pequeníssima. Exatamente, e eu fui experimentar, queria experimentar fazer umas curvas com ele. E fui aqui para perto, no Monsanto, que a estrada não é propriamente perfeita. Não dá. O carro está sempre a saltar, não dá. Mas é um carro fantástico. Estranhamente sossegado quando não carregamos no acelerador. Que parece mesmo um Mercedes, né, por assim dizer. Mas depois quando abres as goelas ao bicho, parece que o mundo vai acabar. É lindo. É lindo. Se o mundo vai acabar, que seja assim exatamente daquela forma. daquela forma. E mais algum destaque, Fernando? Este é muito recente. Muito recente? Mesmo muito recente. E não tem V8, nem V6. Nem como aliás, nem come hidrocarbonetos. Porsche Taycan Turbo. Dieta de eletrões? Dieta de eletrões. Porsche Taycan Turbo. Com o pior nome de sempre, Turbo. Eu não acho, sabes? Eu não acho que seja o pior nome de sempre. Eu acho, aquilo não faz sentido. Eu acho que... podiam ter arranjado outro nome para o carro. O nome Turbo... Como é que eu ia te explicar isto? Indo para a década de 90. Nós tínhamos computadores que tinham turbo. É sinónimo de performance. Mesmo assim estava a ser mal usado. De capacidade. Eu consigo perceber do que Taycan Turbo. Independentemente, mas pronto, independentemente... Isso, olha, aquele meteu turbo, quando alguém vai com pressa. Sim, e a pessoa não tem o turbo. Oh, eu concordo, eu acho muito bem. Chama-se Taycan Turbo. Eu consigo compreender. Independentemente do nome, a experiência. A experiência. Vamos focar na experiência. Vamos focar na experiência. Este também tem tração às 4. Também poderia ser uma PlayStation, mais que até o Nissan GTR. Mas não é. Este carro, eu consegui-me auto-pôr mal disposto. Não é fácil. A conduzir o carro. Porque tem a ver com a experiência de condução. O carro tem, esta é a versão turbo, ou seja, tem 680 cavalos. E os carros elétricos, ao contrário dos carros a combustão, não são tão progressivos se a gente andar mais depressa. Ou seja, quando carregas, ele dá-te logo... Tens o binário máximo, tens a potência 100. Aquilo é violento. E foi assim que me pus mal disposto, porque quando estás a fazer curvas um bocadinho mais depressa, ou seja, o carro, em vez de ser mais progressivo, não é tum, tum, tum. És cuspido de curva em curva. Mas que carro. Parece um carro da Star Wars. Aquilo parece um... Como é que se chama aqueles... Os Stormtroopers? Não? TIE Fighters. X-Wings. Acelera-se, ele faz esse o barulho. Depois faz. O que passou o aspecto do carro? Eu acho... eu também tive a oportunidade de conduzir e adorei. Foste buscar comigo à Porsche? Foi. E vinha... Isto é uma história curiosa, que eu vinha atrás de ti e realmente achava que o carro... Um Porsche estava a andar pouco, depois descobri que estava no modo eco. Descobri que estavas no modo eco depois de eu te ligar. Então, João, onde é que andas? Onde é que andas? Depois acabámos por fazer uma estrada diferente. Não viemos diretamente para a razão automóvel. Eu não vou dizer que carro é que vinha à frente, mas o João vinha muito, muito divertido atrás de mim. O carro é fantástico. Antes de ser um carro elétrico ou um Porsche, acho que isto é importante. É o melhor. É o elétrico
mais desportivo e mais Sim, gratificante até conduzir agora que ainda o não- dinheiro pode comprar. Não há Eu nada já tinha que chegue gostado àquilo. imenso do, por exemplo, do Jaguar I-Pace, que para mim parece a forma como se comporta parece um hot hatch gigante, basicamente. Mas o Porsche não, para já até a posição de condução, volante na vertical, pá, o carro é brutal em termos de experiência de condução e depois tem acelerações parvas, né? É absurdo. É pá, absurdo. Seja qual for a velocidade, vou-te- tens vou-te- sempre o mesmo outcome. eu coloquei lá o meu pai, coloquei lá a minha mãe, coloquei lá a família. Venha. Olha, pareciam crianças de 5 anos a rir-se, mas acho que era risada de receio, medo, porque aquilo das cabeçadas no banco cada vez que aceleras a Aquilo é fundo. perigoso. Acelerar quando estás a olhar para a paisagem e Ah, vais ficar com um não. torcicolo. Não, preparem-se, atenção, há todo um procedimento para avisar Mas os foi familiares. interessante ver a reação a gente já tinha Eu experimentado. tenho um artigo para escrever sobre O este Taycan. Taycan em terras lusas. Nós, infelizmente, não conseguimos trazer aqui ao canal do YouTube porque estamos no mês de agosto e temos parte da equipa de férias. Eu interrompi as minhas. Pronto. A obrigação, o dever chamou-me e pronto, eu fiz o esforço de ir buscar o Taycan e fazer parte das minhas férias no Taycan. Mas agora fora de brincadeiras, conduzi-o na Angels Crest Highway, numa estrada exatamente. de montanha nos Estados Unidos, no âmbito dos World Car Awards. Epá, e o carro é extraordinário. É extraordinário. Nós ainda não está ao nível, ao patamar de performance do 911. Sim, Não mas está também em curva. tens Mas 2.400 quilos. Pá, quando nós estamos, o patamar já permite estas comparações, já diz muito. Exatamente. Do nível de performance do carro. Extraordinário. Não, extraordinário. O carro é O extraordinário. Diogo também o conduziu na Lapónia, salvo erro. Sim, no gelo. No Temos gelo, um vídeo no fantástico. gelo temos outro vídeo fantástico, portanto, vejam, o carro é mesmo, vão ao nosso canal de mesmo YouTube e muito procurem Porsche Taycan. Tem 2 vídeos. Um na Angels Crest Highway, um vídeo gravado da forma que foi possível, não tínhamos o Filipe Abreu connosco, e outro com um bocadinho mais de elan. Um em asfalto verdadeiro, outro no gelo, ao volante do Taycan. E brevemente também no website da Razão Automóvel, em razãoautomóvel.com, onde vocês podem não ver e ouvir, mas ler este nosso teste ao Taycan por terras lusas. Mais tempo para experimentar o carro, para apreciar não só a potência, mas também o conforto. Sim. O conforto do carro. Foi algo que me surpreendeu. Também fiquei surpreendido. Enquanto ia em modo eco, achei bastante confortável. Modo eco. Não usei muitas vezes, mas usei. Agora vou aos meus destaques. O carro mais avassalador, mais fantástico, mais tudo que eu já conduzi. E vamos continuar a referir, peço desculpa, Porsche 911 GT3 e o GT3 RS da geração 991, porque da geração 992 ainda só conduzi as versões ainda não há. normais. Ainda não há as versões mais avassaladoras do carro, ou mais focadas em pista. O GT3 andei com um piloto ao lado no circuito do Estoril. Agora falha-me o nome. Eu já referi isto num live do nosso Instagram. Foi campeão nacional de rampas e agora não me consigo recordar do nome. Mas independentemente disso, o carro extraordinário, foi o carro mais comunicativo, mais ação-reação. Tudo que tu transmites ao carro, há uma consequência. Não é um carro, por exemplo, como o Audi R8, também andei no Estoril, em que podias colocar mais um bocadinho de direção e o carro ok, já ia no limite, não acontece nada, reações todas muito benignas, muito fácil. Já o GT3 em circuito, depois andei no GT3 RS em estrada, todos os inputs que nós... Fizeste ao contrário, então. Fiz, infelizmente. Okay. Aconteceu. Foi assim. Sim. Foi assim que o destino quis e eu... Ok, pronto, paciência. Não estou a queixar. Não estou a queixar. Mas andei com o GT3, conduzi primeiro o 991, o 911 Turbo S, e disse, é impossível haver alguma coisa que trava mais, que acelera mais e que faz curvas mais depressa que isto. Saí de lá e passei para um carro com menos potência e não andei a cronometrar. Pedro Salvador é o nome do piloto. E ao meu lado, acelera! E então fiz o momento mais extraordinário de condução da minha vida, que foi fazer a parabólica exterior do Estoril, vir e ele, como se deve fazer a parabólica que é o mais interior possível, e agora acelera progressivamente qualquer input que colocasses o carro
reagia, impressionante. O carro parece um... Isso é o que a gente gosta. Epá, é telepático o carro. Comecei a acelerar e entrei, acelera, agora esmaga, agora não tires, porque senão isto, senão aquilo. Bem, ali aos berros já não é ouvir nada. E a suar, bem acelerei, quando começo a ver a reta, começa a acelerar de forma progressiva, é um motor atmosférico, não temos o binário, estragar-nos ali o momento, temos a percentagem de aceleração que queremos, 500 cavalos, e o carro começa e entrei na reta do Estoril, com a direção praticamente neutra, numa deriva controlada de traseira, que só parou nos corretores. E ele aos berros, é isso mesmo, outras palavras que eu não posso repetir. E foi o primeiro carro, foi dos carros que eu disse assim, ainda bem que temos aqui uma caixa PDK, uma caixa de dupla embreagem, porque é muita coisa a acontecer para estar a gerir também e muito pressa para estar a gerir uma caixa manual, ponta-tacão, etc. Em alguns carros assim mais rápidos, isso é uma das questões que nós não estamos habituados a andar com super desportivos todos os dias, ou com desportivos mesmo muito rápidos. O cérebro às vezes até parece em dificuldade. E digerir. E depois tens outra coisa, tu não precisavas de olhar para o conto de rotações. Tu sabias que estavas a chegar às 8.000 rotações e tinhas de mudar de relação, porque entrava uma vibração por todo o habitáculo e pela rollbar e tudo mais, que dizia, Guilherme, era como se o carro estivesse a dizer, aquele motor estivesse a dizer, muda de relação. Pá, eu saí de lá e estava, estou a reviver, eu tenho tanta pena de não termos na altura canal de YouTube, porque ia ser magnífico, épico de se ver. Ia ter dificuldades em falar, em digerir, em passar para palavras o que estava a viver, mas foi das experiências de condução mais soberbas, mais fantásticas, porque foi dos carros que eu disse, isto é quase telepático, fazes parte do carro. Sim. É como se estivesses com as mãos a tocar quase no asfalto, salvo seja, porque percebes exatamente o nível de aderência de cada uma das rodas. Ok, isso agora posso meter mais. É impressionante. Depois o GT3 RS é tudo aquilo em doses ainda mais massivas. Não conduzir em pista, que é onde conseguimos colocar temperatura nos pneus e retirar. Nós estamos sempre, quando andamos em estrada, nunca conseguimos nos abstrair da quantidade de coisas que pode acontecer. É uma estrada. Ponto final Imagina que vem alguém a pedalar em sentido contrário. Tenho aqui experiências muito vivas na cabeça, mas ainda uma experiência, memórias ainda mais vivas. Nós, não sei se quando este podcast for para o ar, já saiu ou não, no nosso canal do YouTube, mas vou dizê-lo em primeiro. Nós testámos o Aston Martin DBS Super Leggera V12. Não chamaram. 725 cavalos de potência, 900 Nm de binário máximo, porque a caixa ZF de 8 relações não aguenta mais binário. Tração traseira, discos carbocerâmicos. É um carro extraordinário. E para onde é que eu fui? Fui para uma estrada de montanha, curtinha, com um carro, com aquele monstro, com 725 cavalos. Quase 2 metros de largo. Quase 2 metros de largo. Senti-me um bocadinho castrado, mas foi extraordinário. Carro fantástico de conduzir. Não tem a mesma envolvência. Vou-me abster de comentar. Não tem a mesma envolvência. Não pude conduzir esse carro. Não tem a mesma envolvência. E ele até esteve aqui parado há algum tempo. Eu não estou cá. Não estavas cá. Não tem a mesma envolvência de um GT, até porque não é um... Aquilo é um Super GT. Exato, é um Super GT. É um Super GT. É impressionante o que é possível fazer com um carro daquelas dimensões, a velocidade que é possível andar, premir o acelerador a 100 ou ao dobro dessa velocidade. É exatamente igual, porque a resposta é... E é um motor turbo. É um motor turbo. É impressionante, impressionante, mas é um vídeo que infelizmente não tive o tempo que gostaria para gravá-lo, mas que vocês vão poder ver brevemente no nosso canal do YouTube. Se é que ainda não saiu, experimentem procurar Aston Martin DBS Super Leggera no nosso canal do YouTube. É possível que já tenhamos publicado o vídeo ou não, mas a melhor forma de não perderem estes conteúdos é subscreverem o nosso canal, ativarem o sino das notificações para serem notificados sempre que sai um novo conteúdo no nosso canal do YouTube. E vamos pedir aqui uma coisa a todos vocês que nos estão a ouvir. Partilhem com os vossos amigos a nossa existência. Obriguem-nos. A nossa existência foi bonita.
existência do nosso canal de Não, YouTube. foi. Foi bonito, foi quase filosófico. Vamos discutir o sentido da vida. Não, vamos continuar a falar de automóveis. Para nos ajudarem a crescer. Nós estamos muito satisfeitos com os 100 mil subscritores no canal do YouTube, mas achamos que merecemos mais. É verdade, não vale a pena dizer as coisas. Não é O preciso ser esforço, a modesto. dedicação, o empenho que nós colocamos em todos os vídeos é para um canal que nós queremos que chegue muito mais longe. Nós temos a felicidade de estar a mostrar que é possível fazer YouTube em Portugal ao nível daquilo que se faz lá fora, a nível da cinematografia, a nível sim, de conteúdos, sim, a nível de carros, sim. a nível de tudo. Não Sem dúvida. não ficamos em nada atrás do melhor que se faz lá fora. Sem E o dúvida. melhor suporte que nos podem dar é continuarem a ajudar-nos nesta senda de crescimento e a divulgarem o nosso trabalho para que vocês possam continuar a ver e a ouvir em português e em estradas nacionais tudo sobre automóveis, do carro mais potente ao carro Mais menos modesto, potente, ao sim. carro mais modesto. Nós colocamos em todos os carros sempre o mesmo empenho porque temos de respeitar aquele que tenhas 100 mil, 200 mil, 20 mil ou 10 mil euros para gastar num automóvel. Nós respeitamos muito aquele que pode ser o teu próximo carro e queremos, independentemente do budget que tens, do valor que tens para gastar, dar-te a opinião mais informada sobre eles. E com isto, chegamos ao final de mais um Autorádio, o podcast da Razão Automóvel. Eu gostei muito deste bocadinho a 3. O Diogo está de férias. Agora vou eu de férias. Quem é que vai mais de férias? Vais tu também de férias? Eu fico cá, não é? Ficas cá a segurar as pontas com a restante equipa, com a Sofia. O Diogo também está a chegar. Não está de férias também. Já vai estar de férias quando as pessoas estiverem a ver isto. Já não vai estar, já vai cá estar a ajudar-te. Desculpa, não estou a pensar a 4 dimensões. Não estás a pensar em 4 dimensões. Estávamos a falar de sentido da vida, agora estamos a falar de. Bem, vamos esquecer isto. Eu espero que tenhas gostado mais este Autorádio, episódio 11. Temos muitas novidades para os próximos Autorádios, portanto fica desse lado. Não te esqueças, segue-nos também no Spotify e em Apple Podcasts para, além de nos veres, também nos poderes ouvir. É uma experiência diferente. Eu espero que no próximo mês de setembro nós já possamos estar de regresso ao formato habitual, que é formato multicâmaras, com uns microfones que, do ponto de vista da experiência de áudio, é mais gratificante, porque estamos fartos de fazer o podcast da forma que é possível. E já não é mau estarmos juntos. Sim, já melhorou, já é uma evolução, mas nós queremos oferecer a experiência completa. Olha, eu espero que tenhas gostado de estar desse lado. Não me canso. Subscreve o nosso canal do YouTube. Subscreve também o nosso Instagram. Subscreve a nossa newsletter. Visita-nos diariamente em razãoautomóvel.com. É impressionante a quantidade de plataformas nas quais nós estamos presentes. Não te esqueças também de nos seguires no Facebook. São quase 140 mil. Também? No TikTok, é verdade, o TikTok. Temos de regressar Já temos conta de TikTok. Uma das últimas postagens que fizemos sou eu com maquilhagem. Pronto, ok. Vão lá ver, passem por lá, nem que seja para ver essa tristeza. E olha, eu espero que tenha sido 1h10, mais até, que tenha sido bem passada a falar sobre automóveis. Não te esqueças, partilha também a tua opinião e os carros que mais gostaste de conduzir, os mais gratificantes. Os mais desafiantes, mais gratificantes, aquilo que, enfim, mais te marcou. E é sobre isso. Carros que nos marcam, carros que nos apaixonam. Agora sim, é a altura de me despedir de vocês. Espero também que tenham gostado de estar aqui. É sempre bom voltar à redação. Em setembro estamos aqui a full gás. E tu vais estar de férias. Não pode ser. Tem de calhar a todos, não é? Sim, tem de calhar a todos, incluindo a ti. Pode ser que nessa altura possas visitar o barbeiro. Agora sim, meus caros, um grande abraço e vemo-nos brevemente. Um abraço. Até à próxima.